Conceitos em ciências. Fotossíntese. Vendo a luz. Em algum ponto, bem próximo ao início de tudo, havia luz. E acredite você, na criação ou na evolução, ou em uma combinação das duas coisas, a vida entrou em cena. O homem evoluiu dos tempos das cavernas rumo à civilização. E atualmente, enquanto a civilização continua a evoluir, a demanda de energia exerce uma pressão insuportável sobre as reservas tradicionais de combustíveis. A necessidade de represar a energia ilimitada do Sol está crescendo cada vez mais. Mas enquanto as nossas tentativas de capturar economicamente a energia do Sol até agora têm sido ineficazes, as plantas vêm represando a luz do Sol de maneira muito bem sucedida há milênios. À luz do Sol, as plantas verdes combinam dióxido de carbono e água para formar moléculas. Essas moléculas, chamadas carboidratos, sustentam o crescimento das plantas. Podemos ver as plantas verdes como máquinas complexas e autossuficientes que convertem a energia solar em energia química. Os coletores de energia solar construídos pelo homem não conseguem manter uma vela acesa. E foi uma vela, na verdade, que ajudou o químico e clérigo inglês Joseph Priestley a descobrir em 1771 algumas das coisas fantásticas que as plantas fazem. Do Diário de Priestley. Orgulho-me de haver acidentalmente descoberto um método de restaurar o ar, que foi prejudicado pela queima de velas, e que descobri, pelo menos, um dos restauradores que a natureza utiliza com essa finalidade. E foi a vegetação. Priestley descobriu que a vela se apaga quando colocada dentro de uma jarra fechada, mas continua acesa em ar restaurado pelas plantas. Depois ele trocou a vela por um rato e obteve, infelizmente para o rato, o mesmo resultado. As experiências de Priestley demonstraram pela primeira vez que as plantas liberam oxigênio. Embora ele só soubesse que as plantas restabeleciam alguma coisa que a vela e o rato consumiam. Mas ele não sabia que, sem luz, as plantas não conseguiam renovar o ar. Suas descobertas aguçaram o interesse da comunidade científica, o que levou a novas descobertas. Embora já se soubesse que a água era essencial para o crescimento das plantas, foi somente em 1779 que o médico holandês Jan Ingenhousz demonstrou que a luz do sol era necessária para que as plantas liberassem oxigênio. Ingenhousz também demonstrou que somente as partes verdes das plantas estão envolvidas no fenômeno que se tornou conhecido como fotossíntese. Alguns anos mais tarde, o cientista suíço Jean Senebier se aprofundou no estudo da fotossíntese. Ele descobriu que todo o processo dependia de determinado gás, o dióxido de carbono. Assim, no início do século XIX, os cientistas já estavam prontos a encerrar este capítulo do assunto. Eles presumiam que haviam identificado os reagentes básicos e os produtos da fotossíntese. Contudo, somente um século mais tarde se descobriu que as plantas não só precisavam de água, mas também a produziam. Um pigmento verde, chamado clorofila, absorve a energia da luz e a converte em energia química. E isso resulta na produção de matéria orgânica ou carboidratos. O processo é muito mais complexo do que mostra essa equação resumida. Acontece muita coisa do momento em que o sol brilha pela primeira vez sobre a planta até a produção de moléculas de carboidratos suficientes para fazer crescer uma folha. As experiências atuais indicam que a fotossíntese ocorre em duas etapas. A primeira etapa depende da luz e se chama fase clara.
É a fase clara que usa a água velha e libera oxigênio no ambiente, como sobra. A segunda etapa, a fase escura, deveria chamar-se fase independente de luz, pois não exige escuridão. Simplesmente não precisa de luz. A fase escura precisa mesmo de gás carbônico, assim como dos produtos da fase clara menos o oxigênio. A fase escura utiliza essas substâncias para produzir água nova e fornecer a energia necessária à fixação ou incorporação do carbono, do dióxido de carbono original, aos agrupamentos CH20, que por sua vez, em grupos de 6, formam a glicose, que é o mais simples dos carboidratos. Esses carboidratos constituem a matéria orgânica e compõem a maior parte das folhas, do caule, das frutas e das flores das plantas. Assim, a planta cresce e se desenvolve. Podemos encarar as plantas não só como máquinas, mas também como produto. Uma parte importante do produto e parte essencial da maquinária da fotossíntese é a folha. É a clorofila da luz que absorve a luz utilizada na fotossíntese e dá às plantas sua cor verde. Cloro em grego quer dizer verde e fila, folha. Na maioria das plantas, a clorofila encontra-se em uma camada de células, chamadas células paliçadas, que se localizam imediatamente abaixo da superfície da folha. Paliçada significa fortificação. E o que as células paliçadas contêm são corpos especiais membranosos chamados cloroplastos. Em uma célula de tabaco, mostrada aqui em corte vertical, os cloroplastos se alinham na membrana interna da célula. Dentro de cada cloroplasto há um sistema elaborado de membranas longas e finas chamadas lamelas. A luz que recai sobre a folha é absorvida ou transmitida, ou refletida. Quando olhamos para um objeto, a cor que percebemos é a parte do espectro luminoso que o objeto reflete e transmite. Já que a folha nos parece verde, deve estar refletindo ou transmitindo quase toda a parte verde do espectro. Isto sugere, por conseguinte, que os comprimentos de onda que não são da cor verde estão sendo absorvidos pela folha. De fato, os comprimentos de onda vermelha e violeta são quase totalmente absorvidos. É principalmente o pigmento clorofila que é responsável pela reflexão dos comprimentos de onda verde e pela absorção dos vermelho e violeta. Outros pigmentos, chamados carotenoides, dão sua cor às folhas de outono e à maioria das frutas. O carotenoide beta-caroteno, por exemplo, dá às cenouras sua cor laranja brilhante. A quantidade de clorofila verde nas plantas e nas árvores depende grandemente da luz e da temperatura. Com a chegada do outono, quando os dias se tornam mais curtos e mais frios, os pigmentos de clorofila são os primeiros a se decompor. Os pigmentos vermelhos e amarelos, como os carotenoides, permanecem, cobrindo a paisagem com uma colcha de cores vibrantes. Até que também eles se tornem vítimas da chegada do inverno. Com o retorno da primavera e dos dias quentes de sol, o ciclo de crescimento recomeça. Enquanto a clorofila A absorve quase totalmente os comprimentos de onda vermelho e violeta, os outros pigmentos, entre os quais a clorofila B e os carotenoides, absorvem os outros comprimentos de onda. Esses pigmentos, então, passam a energia que absorveram para a clorofila A, que usa essa energia na administração da fase clara da fotossíntese. Assim, além de nos proporcionar as cores do inverno, os outros pigmentos fornecem energia à clorofila A e, ao fazê-lo, aumentam a eficácia da fotossíntese.
Devido ao modo como captam e redirecionam a energia da luz que recebem, esses pigmentos se chamam pigmentos antena. A antena de telhado intercepta os sinais de televisão e passa sua energia para o televisor, enquanto os pigmentos antena interceptam as ondas de luz e passam sua energia para a clorofila A. Enquanto você recebe imagens em seu televisor, a clorofila A recebe energia solar para realizar a fotossíntese. As folhas das plantas são de fato fábricas bem organizadas nas quais tem lugar a fotossíntese. Explicando de um modo simplista, as folhas absorvem a energia emitida pela luz solar para potenciar as reações fotoquímicas. O dióxido de carbono penetra na folha e é combinado quimicamente com a água proveniente das raízes para produzir carboidratos, o combustível necessário a toda a vida. O oxigênio, um subproduto da fotossíntese, é libertado das folhas para a atmosfera. Isto é um resumo do que ocorre durante a fotossíntese. Mas como é que tudo isso acontece? Olhando uma folha mais de perto, removendo uma parte da sua epiderme inferior e examinando-a sob um microscópio, constata-se que o lado inferior da folha é perfurado por pequenos buracos, denominados estômatos, os quais têm o tamanho de 1/1000 de milímetro. O dióxido de carbono do ar se espalha para o interior do estômato, difundindo-se o oxigênio para fora. Como sabemos que as folhas produzem oxigênio? Quando o oxigênio é introduzido em uma solução do corante índigo-carmim, a solução se torna azul. Se uma planta produz oxigênio, então ela também vai tornar a solução azul. Depois de colocar a planta nesta solução, começamos a observar a formação de pequenos fluxos azuis na parte superior das folhas. O oxigênio do ar torna azul a superfície da solução contida no becker. Esta simples experiência prova que as plantas libertam oxigênio através das folhas. Ao fim de 1 hora, a planta torna azul quase toda a solução pela sua produção de oxigênio. As plantas verdes são as responsáveis pelo reabastecimento do suprimento de oxigênio de que os homens e todos os outros animais necessitam para sobreviver. Contudo, o oxigênio é apenas um dos produtos da fotossíntese, o carboidrato é outro. Podemos executar um experimento muito simples que nos habilita a observar a produção de carboidratos. Uma folha é retirada de uma planta que foi mantida durante algum tempo no escuro. A folha é colocada sobre uma placa de vidro. Em seguida, um negativo fotográfico é depositado sobre a folha e todo coberto por outra placa de vidro. Quando uma luz for projetada sobre a folha, as diferenças de densidade do negativo farão com que quantidades variáveis de luz venham atingir a superfície da folha. Ao fim de algumas horas de exposição, a folha é fervida em álcool. O álcool remove a clorofila. Na área que a luz conseguiu atravessar, é produzido um hidrato de carbono denominado amido. A folha é então corada com iodo. Os carboidratos da folha irão absorver o iodo e produzirão uma imagem positiva do negativo. Onde a luz atingiu a folha, o carboidrato foi produzido, deixando a imagem positiva. Como são produzidos estes carboidratos? Aqui vemos células de folha sob o microscópio. Na parte interna existe uma corrente constante de estruturas denominadas cloroplastos. Os cloroplastos executam o trabalho da fotossíntese. Eles são verdes porque contêm um pigmento que absorve a luz, chamado clorofila. O número de cloroplastos das células fotossintéticas varia. Uma célula foliar pode ter de 20 a 100 cloroplastos, mas numa alga unicelular tem apenas 1 ou 2. Podemos observar o cloroplasto mais detalhadamente com o microscópio eletrônico. As imagens que este instrumento produz são chamadas de micrografias eletrônicas. Aqui vemos uma destas figuras. A parte interna de um cloroplasto, aqui aumentado 40.000 vezes, se apresenta como constituído por uma série de membranas arrumadas em camadas, contendo milhares de moléculas de clorofila e de outros pigmentos fotossintéticos. O cloroplasto é uma fábrica extraordinária.
Mas como é que converte energia solar em energia celular? O verdadeiro processo de fotossíntese foi, durante muito tempo, encarado como um mistério ou uma caixa preta. O que acontece à energia luminosa quando ela entra nesta caixa? Os cientistas sabiam há muito tempo que a célula viva não pode usar a luz diretamente como combustível. Os cloroplastos, de alguma forma, têm que converter a luz solar em energia química. Vejamos um exemplo. Este bulbo luminoso não pode transformar diretamente a gasolina em energia luminosa. A gasolina é um combustível rico em energia, mas a lâmpada necessita de uma forma de energia diferente. Necessitamos de um gerador que possa transformar ou mudar a energia química da gasolina em energia elétrica, a qual poderá ser usada pela lâmpada. A máquina fotossintética, na maioria das plantas, é o cloroplasto. É ele a máquina verde de todo o processo. Os cloroplastos transformam a energia solar em energia química. Esta energia é carregada nas ligações químicas de duas substâncias, uma das quais é o ATP, abreviatura de adenosina trifosfato. Em toda célula viva, o ATP é como dinheiro. O ATP, a qualquer momento, pode ser convertido em energia. Por isso, o ATP é a moeda corrente da energia das células. Toda forma vivente de vida nesta terra usa o ATP. Quando as plantas crescem, quando os peixes nadam, quando um ser humano se move, o ATP é consumido. ATP é a molécula universal portadora de energia de toda célula viva. Os cloroplastos também convertem a luz solar em energia química, armazenando esta energia em uma outra substância, o NADPH, abreviação de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Quando esta substância fixa hidrogênio e elétrons da água, ela é reduzida. Juntos, ATP e NADPH reduzido fornecem a entrada constante de energia para fomentar a produção de carboidratos na fotossíntese. Mas os cientistas continuaram a desdobrar o processo fotossintético em suas partes componentes. Acharam que o processo incluía dois grupos distintos de reações. Um grupo é denominado de reações de luz, quando os cloroplastos convertem a luz solar nas formas de energia química ATP e NADPH. O segundo grupo de reações não necessita da luz diretamente, mas usa ATP e NADPH para alimentar a conversão do dióxido de carbono em açúcares. Estes processos são denominados de reações escuras. A questão era, o que se passa nessas reações escuras? A pesquisa clássica do Dr. Melvin Calvin da Universidade da Califórnia, Berkeley, auxiliou na resposta à questão de como são feitos os carboidratos. Para descobrir como a célula converte o dióxido de carbono em carboidrato, o Dr. Calvin interrompia o processo fotossintético em diferentes estágios, a fim de encontrar compostos intermediários. Em seus experimentos originais, o Dr. Calvin usou células inteiras de alga chlorella. A descoberta levou o Dr. Calvin a criar um modelo denominado ciclo do carbono ou ciclo Calvin. Neste ciclo, o dióxido de carbono entra na reação e se combina com um composto de 5 carbonos para formar um intermediário de 6 carbonos instável. O intermediário se cinde em duas moléculas de um ácido tricarbônico. O ácido tricarbônico é convertido quer num açúcar simples, quer num açúcar complexo, tal como a glicose, ambos produtos finais da fotossíntese. Parte do açúcar simples é usada para regenerar o composto de 5 carbonos, garantindo assim que o ciclo será perpetuado. 3 moléculas de ATP e 2 de NADPH fornecem a energia que permite que uma molécula de dióxido de carbono percorra o ciclo do carbono. O trabalho do Dr. Calvin ajudou a conseguir uma visão clara do que ocorre na fase escura da fotossíntese e deu a ele o Prêmio Nobel. Porém, o problema que permanecia sem solução era o seguinte: como eram formados o ATP e o NADPH? O trabalho do Dr. Daniel Arnaud, também em Berkeley, ajudou na obtenção de uma resposta para esta pergunta. O Dr. Arnaud primeiramente planejou provar que todo o processo fotossintético ocorre no cloroplasto.
As células inteiras não eram usadas nos seus experimentos. Ao contrário, o Dr. Arnon removeu e isolou os cloroplastos da célula. O Dr. Arnon introduziu o uso do espinafre para a experimentação. O espinafre tanto cresce naturalmente na luz do sol, como é cultivado em um meio ambiente controlado. Aqui, as plantas são cultivadas em uma solução de nutrientes químicos, o que possibilita ao Dr. Arnon e a seus colegas utilizarem folhas frescas de espinafre que crescem da mesma maneira, semana após semana, ano após ano. As folhas são amassadas em uma solução de açúcar. A mistura é então filtrada por gaze grosseira de algodão a fim de separar caules, veios e detritos. A solução filtrada é colocada em tubos de centrífuga. Estes frascos são rodados em alta velocidade na centrífuga para separar ainda mais os cloroplastos dos fragmentos de células quebradas. Deste modo, o Dr. Arnon isolou a máquina fotossintética. Depois de retirados da centrífuga, os cloroplastos aparecem como um resíduo verde escuro no fundo do tubo. A partir desta pesquisa, o Dr. Arnon descobriu não só que os cloroplastos isolados eram capazes de desenvolver todo o processo fotossintético para a célula, mas também que podiam formar ATP e NADPH reduzido na luz, sem dióxido de carbono. Ele chamou a este novo processo de fotofosforilação. Quando ele apagava a luz e adicionava dióxido de carbono, as moléculas de ATP e NADPH reduzido armazenadas podiam completar o processo, convertendo o dióxido de carbono em açúcar. O trabalho do Dr. Arnon ajudou-nos a compreender que em reações na luz da fotossíntese, a absorção da luz pelas moléculas de clorofila leva a uma série de reações de transferência eletrônica que libera o oxigênio da água e produz ATP e NADPH. Estes compostos de alta energia são então usados na fase escura para operar o ciclo do carbono, que converte dióxido de carbono em açúcares. O Dr. Arnon prosseguiu em seu trabalho e decompôs ainda mais a fase luminosa da fotossíntese. Aqui ele expõe um tubo fino de cloroplastos à luz vermelha, a luz ótima para as reações fotossintéticas. Ele congela os cloroplastos em nitrogênio líquido a uma temperatura de menos 300 graus centígrados. Em uma outra amostra, a luz é apagada antes dos cloroplastos terem sido congelados. A amostra é colocada em um aparelho que mede os sinais RPE, ou ressonância paramagnética nuclear. Isto possibilitou-lhe traçar o fluxo de elétrons entre os compostos. Através deste procedimento, o Dr. Arnon descobriu um outro estágio nas reações luminosas da fotossíntese. Uma proteína rica em ferro, denominada ferrodoxina, separa os elétrons de alta energia emitidos pela clorofila quando esta tiver sido excitada pela luz. A proteína avermelhada aqui é vista isolada da clorofila. A ferrodoxina é ainda um outro elo para nossa crescente compreensão sobre como tem lugar a fotossíntese. Um produto da fotossíntese são os carboidratos, que constituem a base de nossos alimentos. Os carboidratos funcionam como os principais produtos de reserva para a energia celular e provêm as peças de reserva para as muitas necessidades de todas as células vivas. Com o fim de manter a função biológica, temos que comer estes produtos ou alimentar-nos de animais que os tenham ingerido. O segundo produto da fotossíntese é o oxigênio. Nosso suprimento de oxigênio neste planeta é continuamente renovado pela atividade fotossintética da vida da planta. Estamos começando a reconhecer nossa responsabilidade no reaprovisionamento da vida vegetal, como as árvores, para proteger o nosso próprio bem-estar pela preservação do equilíbrio ecológico natural. Os combustíveis fósseis que temos usado ao longo dos últimos 100 anos são todos produtos de reserva da fotossíntese, desempenhada pela ação do sol sobre antigas plantas verdes. Recentemente ficamos alarmados pelo fato de que estes suprimentos estáveis estão sendo rapidamente esvaziados. As principais fontes de energia deste planeta originaram-se e continuam se originando do Sol. As plantas verdes fixaram e armazenaram a energia do Sol de várias maneiras para uso dos homens. As formas de energia comum, como o carvão e o petróleo, são produtos de fotossínteses remotas. Foi desenvolvida uma planta euforbiácea que pode produzir combustível líquido.
Ela é chamada planta gopher, pois cresce rapidamente em terras incultas desérticas. Sua seiva láctea é facilmente vista quando se arranca uma folha. O Dr. Melvin Calvin está conduzindo as pesquisas nesta área. O látex da planta é uma emulsão formada por 2/3 de água e 1/3 de óleo, que, separados, produzem um óleo que pode ser processado nas modernas refinarias de petróleo. A planta é seca, moída e então colocada em um cilindro filtrante. Um sistema de destilação extrairá o óleo da polpa da planta. Um solvente é fervido e condensado, banhando o material vegetal e removendo o óleo. Este é um exemplo de como pode funcionar um sistema em larga escala. Quando o solvente é eliminado por fervura, permanece um extrato espesso, pronto para ser refinado, do mesmo modo que um óleo bruto natural. Estas plantas podem fixar energia luminosa sob formas químicas, armazenáveis por longos períodos, possivelmente suprindo uma das muitas alternativas necessárias para suplementar nossos recursos energéticos. Contudo, ao contrário do petróleo obtido da terra, este seria um recurso renovável. As plantas verdes são um recurso renovável. É possível que chegue o dia em que não teremos mais carência de energia ou suprimento limitado de alimentos, à medida que descobrirmos novas formas para a utilização dos intrincados processos da fotossíntese. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Grande parte das pessoas acreditam que realmente faz mal dormir com plantas dentro do quarto. As pessoas relatam que quando dormem com plantas, sentem falta de ar, fadigas, náuseas e várias outras coisas. Mas será que realmente isso é verdade? Então hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a alimentação e respiração das plantas, que nós chamamos de fotossíntese. As plantas fabricam seu próprio alimento, e a esse processo chamamos de fotossíntese. A água é absorvida através das raízes e transportada para todas as partes da planta, chegando até as folhas por vasos condutores, onde o processo da fotossíntese acontece. No ar que respiramos existe um gás muito importante chamado gás carbônico, que entra nas plantas pelas folhas por estruturas chamadas estômatos. A clorofila é um tipo de pigmento que dá a cor verde às plantas. Ela capta a luz do sol e transforma o gás carbônico e a água em um açúcar chamado glicose. Além de alimentar as células das plantas, a glicose produzida pelas plantas é um açúcar muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Por esse motivo, é que os vegetais são a principal base de qualquer cadeia alimentar. No processo da fotossíntese, a planta libera alguns gases que não necessitam, como é o caso do oxigênio, que é o gás que nós usamos para respirar. Apesar das plantas captarem gás carbônico e liberarem oxigênio durante a respiração de suas células, também liberam gás carbônico. E à noite, quando não há fotossíntese pela ausência da luz, a taxa de respiração das plantas é maior, liberando mais gás carbônico. Porém, a quantidade de gás carbônico liberado pelas plantas é cerca de 20 vezes menor do que nós, seres humanos, liberamos durante a noite. Então, não faz muito sentido esse mito, pois se dormir com uma planta no quarto diminuísse os níveis de oxigênio, seria muito mais prejudicial dormir com outra pessoa no quarto do que com uma planta. Mesmo assim, vale dizer que não é lá uma boa ideia dormir com plantas dentro do quarto. Algumas plantas, durante o seu processo de evolução, desenvolveram uma defesa natural contra insetos sugadores de seiva. E essas plantas liberam então uma substância chamada de piretrina. Essa substância chamada piretrina é a base para a produção de vários repelentes comerciais que utilizamos quando vamos ao acampamento, vamos à praia e queremos nos livrar dos mosquitos. E de fato esse elemento, se tiver num quarto fechado, por exemplo, pode sim causar a sensação de falta de ar.